Meu nome é Padre Jorge, para quem não me conhece, sou sem pedigree. Padre Jorge chega, né? Não precisa mais nada. Padre Jorge, Jorge Tadeu Hermes, trabalho com pregação de retiros, atividade que a gente faz há várias décadas, 42 anos trabalhando nesse ministério. E estamos aqui numa abordagem desse assunto de família, tratando de conflitos herdados em nossa família, males hereditários. Pedir a Nossa Senhora novamente, vou pedir silêncio no coração para guardar a palavra, porque queremos trabalhar nessa manhã uma outra área, a área da bênção. Vamos abordar as maldições na história da família, mas com esse enfoque de bênção. Por isso vamos rezar a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se tiver uma cadeira para eu colocar minha Bíblia, que eu aceitaria, viu? Nem precisa isso, só cadeira, só para apoiar aqui, né? Falamos de 4 áreas que são necessárias abordar nesse assunto de árvore genealógica: pecado na família, envolvimento oculto, a oração pelos falecidos e tratar das maldições. E agora nós queremos tratar agora de manhã esse assunto de maldições em 2 momentos de evangelização, para trabalhar com calma este assunto, né? Trabalhar com bastante serenidade, em vez de fazer uma exposição muito longa. Vamos fazer em 2 momentos para ser mais assimilável, mais tranquilo, assim não precisamos atropelar o nosso coração com muitas informações. Vamos com calma, né? Esse assunto das maldições é uma área necessária de ser abordada na família, sobretudo se essas maldições foram lançadas por pais ou por antepassados. Isso pode trazer complicação na família, pode trazer complicação, sim, né? As pessoas perguntam: padre, maldição atinge? Pergunte para mim, Padre Jorge, maldição atinge? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28, Jesus fala assim: abençoai os que vos maldizem. Repita comigo. Mais uma vez. E uma terceira vez. Se Jesus está deixando um remédio, é porque a doença pode acontecer, não? Se Jesus está deixando a bênção como remédio, é porque a maldição pode atingir, certo? Lucas 6, 28, repita novamente: abençoai os que vos maldizem. Então, se Jesus deixou um remédio, é porque pode acontecer a doença. Por outro lado, nós já sabemos qual é o remédio para quebrar toda a maldição. Qual é? A bênção. A bênção é o contrário da maldição, a maldição é o contrário da bênção. Então nós queremos trabalhar esse assunto da maldição sob esta ótica da bênção, porque se não tiver o remédio, é em vão falar da doença, né? Então Jesus coloca o remédio na frente, né? Ele nem diz assim: para as maldições abençoe. Mas ele fala: abençoe que te maldiz. Ele traz o remédio na frente, né? Já se antecipa em graça, porque a graça é muito maior que qualquer encrenca na nossa vida. Abençoai os que vos maldizem. Nós podemos dar 3 respostas quanto às maldições. Primeira resposta, se atingem ou não, né? Podemos dar 3 respostas. Primeira resposta: uma maldição pode atingir a vida de alguém. Primeira resposta. Segunda resposta: uma maldição pode não atingir a vida de alguém. Pode não atingir. Terceira resposta: uma maldição pode atingir em parte a vida de alguém. Então diga comigo: uma maldição pode atingir, pode não atingir e pode atingir em parte. Porque vai depender das defesas morais e espirituais da pessoa, né? Vai depender das defesas morais e espirituais da pessoa. Se a pessoa está caminhando na graça de Deus, procurando caminhar na graça, apesar dos muitos tropeços, apesar dos muitos pecados, apesar da muita imperfeição de nossa vida, mas se a pessoa quer caminhar na graça,
O próprio Deus se encarrega de transformar as maldições em bênção para nós. Isso a palavra de Deus nos revela. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, diz a palavra de Deus: porque Deus vos ama, Ele trocou para vós as maldições em bênção. Bonito isso, né? Diga comigo: porque Deus nos ama, Ele trocou para nós as maldições em bênção. Quanto mais me amaldiçoaram, tanto mais eu fui abençoado. Porque o amor de Deus por mim mudou a maldição em bênção. Essa passagem, Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, também no livro de Neemias capítulo 13, versículo 2, e também no livro de Josué, capítulo 24, versículo 9 e 10. Né? Essas três passagens no Antigo Testamento mostram claramente. Se uma pessoa está caminhando na graça de Deus, esqueça a maldição. Quanto mais maldição vier, mais abençoada será a pessoa. O próprio Senhor se encarrega de mudar uma maldição em bênção para quem se volta para os caminhos de Deus. Diga novamente: não devo ter medo de maldição. É só escolher o caminho de Deus. Está tudo resolvido. Ele mesmo transforma todas as maldições em bênção para a minha vida. Não devo me preocupar com as maldições, mas em andar nos caminhos de Deus. Deus me ama muito, não para eu ser um amaldiçoado, mas para ser uma pessoa feliz. Eu nasci amado e abençoado. A gente já viu ontem de manhã, né? Nascemos amados e abençoados. Nenhum de nós nasceu amaldiçoado, praguejado, destinado a ser um desgraçado na vida, né? Porque Deus vos ama, Ele trocou para vós as maldições em bênção. Por isso a gente se preocupa em voltar o coração para Deus unicamente. Ele próprio vai se encarregar de transformar as maldições em bênção para nós. E também a gente não deve ter medo de maldição assim injustificada. Livro de Provérbios, um livro do Antigo Testamento, no capítulo 26, versículo 2, Provérbios 26, versículo 2, o autor desse livro fala assim: como um pássaro que foge, como uma andorinha que voa, da mesma forma, uma maldição injustificada permanece sem efeito. Repita comigo: como um pássaro que foge, como uma andorinha que voa, assim uma maldição injustificada permanece sem efeito. Uma maldição injustificada permanece sem efeito. É como um pássaro que voa, uma andorinha que viaja. Não devo ter medo de maldições injustificadas. Nós vamos voltar logo a esse assunto, né? Mais para frente um pouco, né? Agora a pergunta que as pessoas fazem: há solução para as maldições? Tem solução para isso? Sim. Não houvesse solução, não estaríamos perdendo tempo aqui pregando sobre isso, né? Não estaríamos perdendo tempo aqui falando de encrencas se não houvesse resolução para elas. Não estaríamos perdendo tempo falando de pecado se não houvesse perdão para ele. Não perderíamos tempo falando de ferida se não houvesse remédio para isso. As maldições já foram resolvidas, já foram quebradas. No livro de Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13, São Paulo fala assim: Cristo se fez maldição por nós. Pode repetir isso? Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, Ele tomou todas as nossas maldições no seu corpo e levou para o Calvário. Ele se fez maldição no meu lugar. Então as maldições já foram quebradas na morte e ressurreição de Jesus. Se hoje rezamos abordando o assunto de maldição, não é propriamente
para que elas sejam quebradas, mas é porque elas já foram quebradas, já foi resolvido. Então, o remédio já existe, o remédio já está pronto, já tenho remédio. Significa que eu já estou curado? É só beber o remédio, não? Só beber o remédio. O fato de existir o remédio não quer dizer que eu automaticamente estou curado. Se estou doente, bebi o remédio, resolveu. Portanto, quando eu faço uma adesão de fé a Jesus Cristo, eu estou bebendo esse remédio que quebra toda desgraça, toda maldição, toda ferida de pecado na minha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então as maldições já foram quebradas na morte e na ressurreição de Jesus. Cristo se fez maldição por nós. Amém? Então é unir-se a Cristo. O segredo todo é unir-se a Cristo. Ontem nós falamos no momento da adoração, o que faz a libertação acontecer não é uma ausência, mas é uma presença, é trazer Jesus para a vida. Libertação não é expulsar diabo, é trazer Jesus para o coração. Quando traz Jesus para o coração, o diabo vai embora, né? Essa é a verdade, né? O que faz a doença ir embora é a presença do remédio, né? Não adianta brigar com a doença, tem que beber o remédio, entendeu isso? Não adianta ficar gastando tempo, maldição, praga, bebe o remédio, filho, é isso. Então reza comigo: Jesus amado, abre a minha consciência para essa necessidade de beber o remédio, para acolher a tua presença amorosa na minha vida, para me voltar para ti. Todas as maldições já foram quebradas por ti, tudo já foi resolvido no Calvário. Quero beber desse remédio, Jesus. Amém. E o Padre Jorge quer um gole d'água, se tem por aí, eu agradeço.